O Bitcoin retornou à zona de US$ 58.000, menor nível em quase 2 anos. E parte dessa queda tem um nome. Se chama Decisão da Suprema Corte Americana. Parece distante do gráfico, mas a linha até o Bitcoin ela é curta e direta. Eu te explico tudo logo após a vinheta. É só me aguardar. Agora sim, família, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Liga Cripto. Meu nome é Mário, muito prazer caso você não me conheça. E o que a gente te pede logo no início é aquele like ou aquele hype, se você tiver num dia mais animado, para ajudar ainda mais a Liga Cripto a espalhar esse conteúdo YouTube afora. Se for o seu primeiro vídeo, primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, ativar o sininho, porque acredite você ou não, tempos à frente você irá se agradecer por ter continuado aqui com a Liga Cripto, principalmente nesse momento do mercado. O melhor momento para plantio, se você acha que a gente vai ter uma bull run tempos à frente. E família, quando a gente fala de alta, certamente a gente não consegue transpor esse sentimento ou essa tendência para o momento atual. E a gente percebe, como eu já falei logo no início, Bitcoin voltou para a zona de US$ 58.000, mas isso tem uma relação muito forte com Washington e eu vou te explicar nessa apresentação de maneira simples. Vem comigo, vem com a Liga Cripto. Então, família, para a gente começar dentro daquele pique sem drama, essa queda ela é real e merece atenção, mas antes vamos explicar o porquê, a régua honesta da gente ter chego onde a gente está nesse momento. Então, a níveis históricos, desde 2024, esse é o menor nível do Bitcoin em aproximadamente 2 anos. Em termos de recuo, menos 52% da nossa máxima histórica de outubro de 2025. E com o fim do Q2, a gente tem vendas de balanço institucionais pressionando a liquidez do mercado, digamos assim. Cair 52%, né, de um topo do Bitcoin até a zona que a gente está no momento não é drástico, falando de recuos históricos que o Bitcoin teve em outro momento. Então, a importante pergunta agora é: por que a queda voltou com força nesse exato momento? E parte da resposta vem de um lugar inesperado, como eu te contei logo no início desse vídeo, a gente vai falar da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, a decisão que ninguém ligou ao gráfico. Ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão sobre o Banco Central. Parece política, mas é mercado 100%. Então, o que aconteceu? Por 5 votos a 4, a Suprema Corte impediu o presidente Trump de demitir uma diretora do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Essa decisão ela preserva a independência do Fed, o banco que decide os juros sem interferência política direta. Então, por que isso que tem a ver com um quadro político americano impactou diretamente no preço do Bitcoin? Porque o Trump ele queria fazer essa troca, né, ou seja, demitir essa diretora e colocar outra pessoa no local, disposta a cortar juros. E numa jogada democrática, digamos assim, a corte barrou essa jogada. Por meio de votos, eles decidiram que isso não aconteceria. Então, como resultado, fica no comando um Fed durão, que já tirou os cortes de 2026 da mesa e cogita até altas de juros. Então, traduzindo todo esse movimento e a relação com a queda do Bitcoin, a esperança do mercado era um Fed mais bonzinho, cortando juros, soltando dinheiro para o mercado. E a decisão de ontem tirou um pouco dos caminhos para isso acontecer no curto prazo. O juro deve permanecer alto. E aí, família, como que essa ação em cadeia funciona? Como uma sala em Washington derruba o preço do Bitcoin? Sem grandes ideias milaborantes, um elo puxa o outro. Então é só você seguir aqui comigo essas setas que você vai ter uma corrente de causa e efeito. Primeiro, a Suprema Corte mantém a diretora do Fed. O Trump não consegue trocar alguém pró-corte de juros. O Fed continua durão sem essa troca. O Banco Central não só não deve cortar, mas também tem a possibilidade de aumentar os juros. Se a gente tiver juros altos, o dinheiro parado em renda fixa rende bem e sem risco. Então, investir vira menos atraente, como a gente sabe. A nossa taxa de juros brasileira aqui é extremamente alta, acho que uma das maiores do mundo. Então, é algo que a gente consegue entender. E aí, a partir daí, o dólar, a renda fixa, eles ganham. O capital ele migra para onde o rendimento é garantido e não tem risco. O ativo de risco, dessa vez, perde sua força. Então, obviamente,
o ativo que tem uma das maiores, se não a maior liquidez global e que é um dos principais chamariz quando a gente fala de ativo de risco, a gente está falando do Bitcoin. Então, o Bitcoin não paga juros, com renda fixa pagando bem, ele perde atratividade e cai. Então, família, não se trata aqui de uma teoria, mas foi exatamente esse tipo de mecanismo que tirou o dinheiro do Bitcoin nas últimas semanas. Então, o fundo de bitcoins, né, os ETFs, eles estão na sétima semana seguida de saída de dinheiro. Investidores girando para fora de um ativo que não rende, justamente enquanto os juros seguem altos. E no fim das contas, isso é a exata aplicação dessa corrente acima na prática. E família, infelizmente, mais do que isso, né? A manutenção desse comportamento continua dificultando a vida para o Bitcoin. Então, o dinheiro institucional está saindo. Se a teoria do juros está certa, o dinheiro grande deveria estar saindo do Bitcoin e está há 7 semanas. Então, isso que a gente viu de desdobramento da Suprema Corte poderia dar um ar de vida ao Bitcoin, poderia talvez estancar esse movimento que já vem há algumas semanas. Só que com a manutenção da ideia de que os juros devem permanecer altos e talvez a gente tenha até alta de juros, é isso que faz o Bitcoin sentir ainda mais uma queda, vir um pouco mais abaixo em termos de preço. Exatamente o que eu falei agora, que eu botei aqui nesse ponto final, o sinal de corte de juros à frente seria o que destravaria, né, essa sequência de outflows, de saída de capital dos ETFs de Bitcoin. Só que com a decisão da corte ontem, esse corte de juros ele ficou muito mais distante. E família, olhando o outro lado da moeda, né, a outra possibilidade de desdobramento que a gente teria é exatamente o que tende a fortalecer o Bitcoin tempos à frente. O que eu estou querendo dizer? O mesmo evento que a gente está observando agora, ele também pode ser um argumento de alta lá na frente. Para não vender só um lado, a longo prazo, a briga pelo Fed pode jogar a favor do Bitcoin. Então, a curtíssimo prazo, é todo esse cenário que a gente já falou, eu não preciso repetir. Mas a longo prazo, o que funciona de combustível para a gente é uma possível pressão política sobre o Fed, né, assusta o dólar. Em sequência, se a confiança no dólar cai, ele enfraquece. Dólar fraco, historicamente, ajuda o Bitcoin. E o capital, ele busca um ativo fora de alcance político. Exatamente o Bitcoin. Como eu disse, a leitura geral e madura, hoje o juro alto, ele pesa no curto prazo. Mas quanto mais o mercado duvida da solidez do dólar, mais forte fica o caso de longo prazo para um ativo escasso e sem dono. Os dois podem ser verdade. Ou seja, a gente tem o que está acontecendo agora, mas isso aqui também pode acontecer tempos à frente. E aí, família, já atualizando os níveis do nosso gráfico simplificado, níveis que decidem o curto prazo, sem adivinhação, a gente pode dizer com tranquilidade que reclamar, ou seja, retomar os 62 mil dólares, seria voltar acima da média de 200, tirando uma pressão importante, acima de 65 mil, a gente confirma uma virada, pelo menos de curto prazo. Agora, a zona de 58 a 53 mil, a gente está falando de zonas momentâneas de suporte. A primeira delas, onde a gente está acima, exatamente, hoje o Bitcoin é 58.400. 58, como eu disse também no meu último vídeo, seria um ponto de suporte importante caso a gente viesse abaixo ali da zona de 60. E o piso mais fundo, mais abaixo do que os 58, caso a gente perca, seria os 53, 54, que é o preço realizado de holders de curto prazo, compradores de curto prazo. Então, perdendo esses 53 mil, a gente abre o caminho psicológico para 50, ou quem sabe os 48, né, que muita gente tem falado como um número mágico. Mas eu, inclusive, brinquei com o Bernardo Pascovitch, né, o Yubi, que fala, né, sobre economia na CNN também, viajou comigo e com o Rodrigo para Paris. Então a gente estava trocando uma ideia e ele falando, ó, vai errar o fundo e tal, não sei o quê. E eu comentei com ele, eu falei, ó, se você parar para pensar, os 48 mil podem ser os 12 do ciclo passado. O que, que eram os 12? Os 12 eram um nível que muita gente do mercado acreditava que pudesse chegar, muita gente comprou essa ideia, mas não achava que 15 mil dólares era um bom valor de compra para o Bitcoin, porque os 12 eram certos. E aí eu falei, então pensa bem, se os 12 foram no ciclo passado e o ciclo é de 4 anos, Bernardo, 4 vezes 12 dá 48. Então pode ser que, brincadeiras à parte, os 48 mil dólares desse ciclo sejam os 12 do ciclo passado, e a gente só vem até 55, não dá para saber.
Ponto importante para mim, tá, família, é que a gente tem que ter a noção de zonas de oportunidade. Então, se é 58, se é 53, se são os 48, eu não sei, mas é claro que se você, assim como eu, acredita nesse ativo para longo prazo, isso é zona de Bitcoin barato, meu amigo. Então, família, para a gente lançar aqui o nosso veredito, resumão final, o Washington pesou nesses últimos dias em termos de preço do Bitcoin, a Suprema Corte manteve a diretora do Fed, travando um banco central durão, juros seguindo alto, a linha até o Bitcoin vem por conta do comportamento do mercado em relação a ativos de risco. O outro lado, a pressão sobre o Fed pode enfraquecer o dólar a longo prazo, e isso historicamente joga a favor do Bitcoin, quem sabe já nesse Q4 desse ano. E o que a gente tem que observar momentaneamente, segue o fluxo de ETF, qualquer sinal de corte de juros na próxima reunião, e é claro, esse suporte de 58. Caso perdido, a gente trabalha com hipóteses reais de buscar os 54, 53. Beleza? Dito isso, família, você confia mais no juro nesse instante como balizador do preço do Bitcoin? Ou você acredita que esse movimento vai deixar o dólar fraco e, no fim das contas, é isso que será soberano para o retorno do rei do Bitcoin, uma próxima alta? Comenta aqui embaixo. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like, e lembro também que todos os vídeos aqui da Liga Cripto, inclusive as lives, são apoiadas pelo nosso parceiro principal, a Bybit, a melhor plataforma de trade do mercado cripto. Se você ainda não usou, experimente, não acredite nas minhas palavras não, mas experimente, recolhendo o bônus que a gente dá aqui praticamente quase todo mês, e a gente também faz airdrops semanais de Bitcoin, Ethereum e dólares digitais, somente para quem é não só membro aqui do canal, mas quem criou a conta da Bybit com a gente. Então, fica aqui esse recado final. Um grande beijo, um grande abraço. Baila Vini, estamos nas oitavas. Então, valeu família, segue Brasil na Copa e segue a Liga Cripto aqui no YouTube. Fui!